Você tem ideia do que realmente está acontecendo por trás dos bastidores do INSS? Não é exagero, não é teoria. É a maior armação contra os aposentados da história do Brasil. Esqueça tudo que você já ouviu sobre corrupção. O que a Polícia Federal começou a desvendar agora é um rombo de proporções inimagináveis, que pode ultrapassar os 90 bilhões de reais só com os malditos empréstimos consignados. E o mais revoltante, são os nossos idosos, nossos pais, nossos avós, os verdadeiros heróis que sustentaram esse país a vida inteira, que estão sendo literalmente roubados, mês após mês, por um sistema podre, infiltrado por políticos corruptos e protegido pelo silêncio cúmplice de um governo que mais uma vez finge que não é com ele. A pergunta que não quer calar é: até quando vamos permitir isso? Até quando o brasileiro vai aceitar calado esse saque institucionalizado contra quem mais precisa? Se você ainda tem coração, prepare-se, porque o que eu vou te contar a partir de agora vai te deixar indignado como nunca antes. Essa segunda-feira começou com uma bomba que escancarou o tamanho da sujeira por trás do INSS. A Polícia Federal revelou que, além do esquema de corrupção envolvendo descontos associativos e sindicais, aquele que já provocou um rombo de mais de 3 bilhões de reais, agora surgiu uma segunda frente de investigação: o escândalo dos empréstimos consignados. E aqui, meu amigo, a coisa é muito, mas muito pior. Estamos falando de um sistema que movimentou, só em 2023, mais de 90 bilhões de reais. Sim, você ouviu certo. 90 bilhões de reais. Isso não é um simples desvio. É uma máquina de sugar o dinheiro dos aposentados, organizada, estruturada e blindada por interesses políticos. É como se uma quadrilha inteira tivesse acesso direto à sua conta, ao seu benefício, e fosse retirando dinheiro todo mês, enquanto o de governo Lula finge que está tudo bem, que é só problema técnico ou erro de sistema. Isso não é erro, isso é crime. E mais uma vez, quem vai pagar essa conta? Eu, você, o povo trabalhador e honesto. Acorda, Brasil! E se você pensa que isso é teoria da conspiração ou exagero, presta atenção nesse dado. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União identificou que só no ano passado, 35 mil aposentados fizeram reclamações formais sobre empréstimos que foram colocados em seus nomes sem qualquer solicitação. São 35 mil histórias de idosos que abriram seus contra-cheques e viram, do nada, descontos de parcelas de empréstimos que nunca pediram. Imagine você, com 70 ou 80 anos, esperando seu benefício para comprar remédio, pagar água, luz, alimentação, e aí descobre que uma parte considerável do valor foi arrancada do seu bolso por um contrato falso. Isso é um roubo institucionalizado. E sabe o pior? A imensa maioria dos aposentados nem percebe. Muitos não entendem os extratos, não têm acesso a aplicativos ou suporte e passam anos sendo furtados em silêncio. Isso é desumano. É um massacre financeiro contra quem já contribuiu a vida inteira e hoje só quer viver com dignidade. Cadê o respeito com nossos idosos? Onde está o Ministério da Previdência? Onde está o presidente? E se você achava que o caso parava por aí, se prepara porque agora vem a parte mais revoltante. Só em 2023, esse sistema criminoso de empréstimos consignados movimentou nada menos que 90 bilhões de reais. Isso mesmo, 90 bilhões de reais em um único ano. E quem garante que esses valores foram todos autorizados, fiscalizados, legítimos? Ninguém. Nenhum controle sério foi feito. E a pergunta que não quer calar é: quantos desses bilhões saíram diretamente do bolso dos aposentados sem que eles soubessem? A história da Dona Maria da Glória, moradora de Porto Alegre, escancara a gravidade da situação. Ela tem 4 empréstimos ativos que nunca solicitou, além de já ter encerrado outros 41 contratos fraudulentos ao longo dos últimos anos. Sim, você leu certo. 45 empréstimos que ela nunca pediu. O prejuízo acumulado dela sozinho já passa de 160 mil reais. E se multiplicarmos esse rombo por milhares de casos semelhantes que ainda estão escondidos nos escaninhos da burocracia estatal? Estamos falando de um crime sistemático, de uma máquina de desvio que funciona há anos com a cumplicidade de muitos, inclusive dentro do governo.
Agora pare e pense comigo. Se uma única senhora teve um prejuízo de R$ 160 mil, imagine isso multiplicado pelas 35 mil reclamações formais já registradas em 2023. Estamos falando de um roubo estimado em pelo menos 5,6 bilhões de reais. Isso só considerando os que conseguiram perceber a fraude e denunciar. E os outros milhões de aposentados que sequer sabem que estão sendo vítimas? Muitos deles nem têm acesso à internet ou conhecimento para checar os detalhes dos seus extratos. Estão sendo saqueados em silêncio. E sabe o que é pior? Essa quadrilha do consignado não para nem com a implantação da biometria. Isso mesmo, nem a exigência de impressão digital impediu os golpistas de operarem esse sistema podre. Isso só pode significar uma coisa: tem gente dentro do sistema, com acesso privilegiado, facilitando e encobrindo o roubo. É corrupção institucionalizada, protegida por uma rede política e administrativa que se recusa a cortar na própria carne. E sabe quem está pagando por tudo isso? Eu, você, o povo brasileiro de bem, que trabalhou uma vida inteira e agora vê o fruto do seu esforço indo direto para o bolso dos canalhas. E é aqui que o negócio fica ainda mais podre, mais nojento, mais revoltante. A presidente do INSS deu uma declaração estarrecedora de fazer o sangue ferver. Segundo ela, o próprio governo, ou seja, nós, os pagadores de impostos, pode ter que arcar com parte do ressarcimento dessas vítimas. Parte? Não, meu amigo. Toda a conta vai cair nas nossas costas, como sempre. Você já sabe como funciona. Eles empurram a culpa, criam uma CPI para inglês ver, fazem um teatrinho na imprensa e no final o rombo fica para a gente cobrir com suor e lágrimas. E não espere recuperar o dinheiro dos criminosos, porque mesmo quando bloqueiam os bens, eles demoram 20, 30 anos para ir a julgamento. E isso quando não prescreve ou é anulado por um erro processual, um recurso, um habeas corpus amigo. Foi assim no Mensalão, foi assim no Petrolão, e agora está se repetindo nesse escândalo do INSS. E enquanto isso, a Maria da Glória e milhões como ela continuam com os contra-cheques sendo sugados por empréstimos fantasmas. O crime virou sistema, e o sistema virou governo. E quem é que está por trás de tudo isso? Essa é a pergunta que não quer calar. Quem está se beneficiando com esses 90 bilhões de reais que desaparecem como mágica dos cofres públicos e vão parar no bolso de gente sem escrúpulos? Será que a corrupção chegou ao ponto de invadir os próprios arquivos do INSS, um dos maiores órgãos públicos do país? A resposta, infelizmente, é sim. E o pior, o governo Lula continua fazendo vista grossa para isso. O novo presidente do INSS, indicado por Lula e com fortes laços com o PDT, o partido de Ciro Gomes, não fez absolutamente nada para corrigir os problemas. Pelo contrário, ele reforça as estruturas de poder que já estão aí, no controle das fraudes, dos desvios e da sujeira. A única coisa que mudou foi o nome no cargo, mas a máquina de corrupção continua funcionando como uma engrenagem bem lubrificada. E claro, enquanto a quadrilha segue no poder, quem paga a conta é você, trabalhador, aposentado e pensionista que só queria viver com dignidade depois de anos de trabalho duro. Agora vamos falar da parte mais revoltante dessa história. Quando a fraude dos consignados foi descoberta, muitos pensaram que seria o fim da corrupção no INSS, mas não foi. As reformas e as promessas de mudanças ficaram apenas no papel. Os golpistas continuam atuando com impunidade e ainda têm a audácia de culpar o sistema. O pior é que quem sofre as consequências, além dos aposentados e pensionistas, é o Brasil inteiro, pois estamos falando de um rombo de bilhões que é sustentado por nós, os pagadores de impostos. E sabe como eles tratam isso? Como se fosse apenas mais um escândalo passageiro, que daqui a pouco será esquecido, como tantos outros. Afinal, é isso que eles querem, que o povo se esqueça, que se canse de lutar, que desista de protestar. Mas isso não pode acontecer. Não podemos deixar que essa elite corrupta continue a destruir o país enquanto nós pagamos as consequências de suas falcatruas. E a verdade nua e crua é essa. Quem está no poder não quer mudar nada.
Eles estão criando uma cortina de fumaça com promessas vazias, jogando a culpa nos outros. Mas a corrupção continua e o povo é quem arca com a conta. Lula e sua trupe estão tão envolvidos nesse esquema que não têm a mínima vergonha de fazer o que bem entendem com o dinheiro público. Estão literalmente roubando os aposentados, os mais velhos, aqueles que já deram o melhor de suas vidas para o país e agora estão sendo esfolados por uma fraude monstruosa que sequer foi investigada com a seriedade que merece. E enquanto isso, a grande mídia tenta desviar o foco e o governo mantém os envolvidos bem protegidos, dentro de suas poltronas de poder, rindo na nossa cara. O povo é quem paga a conta e vai continuar pagando até quando? A hora de agir é agora. A hora de fazer barulho é agora. Vamos parar de ser enganados, de ser manipulados, de ver nossos direitos sendo roubados com a maior cara de pau. Mas o que é realmente mais revoltante nessa história toda, pessoal, é o fato de que eles sabem exatamente o que estão fazendo e sabem que a justiça vai demorar anos, quando não vai simplesmente arquivar o caso e deixar tudo ir por água abaixo. Esse é o ciclo vicioso da corrupção no Brasil. No entanto, há um ponto crucial que ninguém está mencionando: o dinheiro do povo. Não é só um número no papel, é o suor de milhões de brasileiros que acordam todo dia, trabalham de sol a sol e, quando finalmente chegam à aposentadoria, acabam sendo enganados e roubados por esses criminosos. A frustração é palpável, mas ainda há tempo de reverter essa situação. Ainda podemos exigir transparência, exigir justiça. Não podemos permitir que os nossos direitos sejam desrespeitados dessa maneira. Não podemos deixar que essa quadrilha continue roubando o futuro do Brasil. O que está acontecendo é um escândalo colossal e é nossa obrigação cobrar que os culpados paguem. Estamos vendo, mais uma vez, o Brasil sendo saqueado enquanto a elite do poder ri e segue enriquecendo à custa da miséria do povo. Agora, pessoal, é hora de olhar no espelho e entender uma coisa fundamental. A mudança só acontecerá quando a população se unir. Não podemos mais esperar que os políticos corruptos resolvam os problemas do Brasil. Eles estão tão profundamente enraizados no sistema que qualquer tentativa de mudança vai ser atacada, minada, até destruída. Mas isso não significa que devemos desistir. Ao contrário, é um chamado à ação para todos nós, para que a gente não caia na velha armadilha de pensar que nada vai mudar. A verdadeira força do Brasil está em seu povo, e se nós formos à luta, podemos exigir o que é nosso por direito. O que está acontecendo no INSS é apenas a ponta do iceberg. A corrupção está em todos os lugares. E o pior, ela está sendo financiada com o nosso dinheiro, com os nossos impostos, que são usados para manter esse sistema podre funcionando. Mas como já falei antes, a nossa indignação tem que ser transformada em ação. Precisamos pressionar, precisamos cobrar, precisamos fazer barulho e não deixar essa roubalheira passar em branco. Não podemos ficar calados enquanto o Brasil está sendo saqueado.